Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos para mais uma live. Vamos esperar a Ju chegar. Oi, Ju. Estamos ansiosos te aguardando. Oi, Elô, tudo bem com a Lara? Oi, Lari. Oi, Isa. Oi, Aline. Oi, Ju. Oi, Cá. Tudo bem? Tudo e você? Tudo. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. E vocês? Tudo. Ô, Ju, eu acho que a gente vai ter umas 10 horas de live. Se Ai, meu prepara. Deus. Eu acho que a gente vai ter que Opa! entrar e sair. A gente vai ter que entrar e sair muito, muito. Opa! Já tem muita pergunta que veio. A gente até falou um pouquinho à tarde, né? E Foi. antes eu quero te agradecer em nome da escola e quero que você se apresente. Eu que tenho que agradecer. Eu fiquei muito feliz quando você me falou para fazer a live. Esse ano eu ainda não tive a oportunidade de conhecer os pais, porque eu só fui uma vez na escola. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito legal para eles me conhecerem, os que ainda não me conhecem. Eu sou a doutora Juliana, mais conhecida como a Tia Ju. Eu sou odontopediatra e eu tô na Escola Sorriso há 8 anos. E é mais do que uma escola parceira. A escola é minha amiga, eu adoro a equipe, a Ana Paula, a vovó Meire. E, aliás, estou morrendo de saudade de vocês. E é um prazer mesmo. Eu é que tenho que agradecer o convite e espero que tenham muitas mamães e papais aí fazendo pergunta mesmo. Não, tem bastante. Eu vou para as perguntas Tá? que vieram primeiro dos pais. Tá E bom. aí, caso a gente não conseguir atender todo mundo, até pelo Instagram também, porque a gente sabe que tem o tempo de 1 hora, né? E Uhum. depois a gente não consegue continuar, eu já deixo Tá. o convite para retorno, Oh, com certeza. porque eu não sei se a gente vai conseguir atender todo mundo do Instagram, mas vamos ver o que dá para fazer, Tá tá? bom. Tá. A primeira pergunta que vem, eu vou me direcionando aqui porque eu tô lendo, tá? Tá. Vem de uma mãe que fala: meu filho tem 1 ano e 9 meses. Ele tem rangido muitos dentes durante o dia. É normal? É possível corrigir? Ele vai fazer 2 anos em outubro. É aluno nosso. Joia. É assim. Ela falou que é durante o dia, né? Que ele tá rangendo? Tem duas perguntas. Essa é durante o dia. É assim. Dependendo da quantidade de dentinhos que ele já tem na boca, não é normal, mas é comum eles começarem a ranger. Porque eles ainda estão descobrindo a mordida, não tem todos os dentinhos, tá? Isso é uma coisa. Tem que passar isso, não é para continuar. Agora, se de repente a gente perceber que isso está se estendendo, aí a gente tem que se preocupar em descobrir de onde vem essa causa, tá? Por exemplo, agora, nesse período que está complicado para todo mundo, as crianças estão estressadas realmente, porque está tudo diferente, eles estão em casa, não podem sair, não pode ir para a escola, não pode brincar, não pode visitar os avós, os amiguinhos, então tá muito difícil para eles. Então eles estão estressados, tá? A palavra é exatamente essa. E eles descontam na boquinha igual os adultos. Então isso é uma coisa Sim, que a até gente tem porque é um sinal da ansiedade, né, Ju? Essa é parte, um né? sinal da ansiedade, exatamente. Agora, uma coisa é a gente relacionar com o que está acontecendo, outra coisa é a gente perceber que isso já vinha acontecendo e só fez piorar. Então, a gente tem que Tá. avaliar separadamente os casos, porque muitas vezes a criança ela é muito agitada e ela não está gastando essa energia, porque ela só está em casa, tá? Então, tem que relacionar com isso.
Nessa fase, não tem um tratamento para a gente fazer, um aparelho, uma placa, a gente não faz. É raríssimo a gente fazer em criança, porque o que acontece com o dentinho de leite é que ele vai se desgastar, mas esse desgaste, ele não é tão prejudicial quanto no permanente. Então, a gente não se Entendi. preocupa em fazer um tratamento para resolver somente. A gente faz um tratamento para descobrir a causa e tentar melhorar. Então, a gente tem que avaliar por que isso está acontecendo e relacionar, se é agora ou se já acontecia. Tá. A gente até combinou, né, que no final você vai deixar sua página, e aí para aqueles pais que tiverem dúvidas, eles também já podem te chamar, porque alguns Pode. dias você está no consultório para poder até vendo de modo individual, não é isso? Sim, com certeza. Pode com certeza. Tá. Aí aqui vem uma outra pergunta, que é muito parecida com essa, até que você até acabou de responder, que foi uma outra mãe que colocou. O pai dele tem bruxismo severo. Tem alguma relação? Pode ter? Não tem nenhuma relação. Não é porque o pai tem ou a mãe tem que a criança vai ter também. Até porque hoje em dia muitos adultos têm, exatamente pela vida que a gente leva, né? À noite é um momento que a gente relaxa, mas aí acaba ou rangendo ou apertando os dentes. Muitos adultos têm isso. Mas hoje o bruxismo infantil ele vem aumentando a cada dia. Por conta das crianças serem muito agitadas também. Só que aí a gente já também tem que relacionar com o quê? Muitas das vezes está ligado com uso de eletrônico, que é tablet, celular, aqueles joguinhos, e principalmente próximo do horário de dormir. Então, o que eu costumo falar para as mães lá no consultório, quando elas falam isso para mim? Ai, meu filho está rangendo os dentes à noite. Eu falo, ó, primeiro teste que a gente tem que fazer é ficar o máximo possível de tempo sem usar os eletrônicos próximo da hora de dormir. Umas 2 horas, pelo menos, antes de dormir, e evitar tablet, celular, videogame, tudo que causa essa agitação. Primeiro, Não fazia ideia, Ju. primeiro por conta da agitação que causa neles, porque eles ficam lá tensos, jogando e prestando atenção e não percebem, e o cérebro só está lá trabalhando. E a luz do celular e do tablet, ela deixa o cérebro também ligadíssimo. A gente mesmo, se a gente começar a mexer no celular antes de dormir, você percebe que o seu sono é outro, porque você fica mais agitado. E com a criança é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que a gente observa é isso. A segunda coisa é se ela não está precisando liberar mais essa energia durante o dia. Então, fazer um esporte para realmente gastar essa energia. Tem criança que é muito agitada. Não tem jeito. Entendi. Muitas vezes está relacionado com a ansiedade daquele período. Por exemplo, vai ter um passeio na escola, é o aniversário dele, tem a festinha do amigo. Tudo isso pode influenciar. Se a gente fizer tudo isso e ver que ainda está rangendo, o próximo passo é procurar um otorrino. Porque se tiver alguma complicação respiratória, a criança também range os dentes à noite. Então, pode ser Entendi. uma carne esponjosa, um desvio de septo, uma dificuldade para respirar. Então, a criança dorme mal e aí ela acaba apertando os dentes para compensar isso. Então, são fases. Tudo a gente tem que ir observando também. Mas a grande maioria das vezes está ligado com a ansiedade e os eletrônicos. Maravilha. Ô, Ju, e aí vem uma outra pergunta, tá? A mãe dela até já entrou, já tá aqui. Ah, essa do Vitor você acabou de responder. A mãe do Vitor colocou, foi. A mãe da Alice, ela também tá no bate-papo com a gente, e ela colocou: a Alice está com 2 anos, né? E possui apenas 12 dentes. É normal demorar também? Olha, é assim. Tem crianças que começam a nascer mais cedo, tem crianças que demoram um pouco mais. Com o que a gente tem que se preocupar? Até os 3 anos de idade, ela tem que estar com a dentição completa, que são 10 dentinhos embaixo e 10 dentinhos em cima. Até lá,
Se nasceu mais, né, nasceu primeiros de baixo, primeiros de cima, não tem problema nenhum, tá? O importante é que até os 3 anos ela tenha todos os dentes. Ela completou 2 agora em maio, então ela acabou de completar 2 também, né? Não, é novinha ainda, pode ficar tranquila, tá? Tudo certo. E aí vamos para mais uma outra, que a gente vai chegar nesse assunto também que é bem polêmico, né? Mas eu vou passar para de uma mãe e aí eu venho com você. A mãe de Heloísa, que também está no bate-papo com a gente, perguntou: é normal nascer dente só de um lado da boca? Heloísa está só nascendo do lado direito. E a Heloísa tem quanto tempo? A Heloísa, eu te falo agora. Heloísa fez 1 ano, dia 6 de abril. Tá, ah, que bonitinha. É assim, isso é semelhante ao que eu acabei de falar, tá? Nos dentinhos de leite, sempre teve uma sequência de erupção, né? Uma sequência para eles irem nascendo. Quando eu estudei lá na faculdade, a gente aprendia, nossa, direitinho essa sequência. Com o passar dos anos, até por conta da evolução das crianças, essa sequência foi mudando. E hoje a gente percebe que ela não existe mais na grande maioria das crianças. Antes a gente fala, nasce os 2 de baixo, depois os 2 de cima. Não, tem criança que não é assim, que nasce o de cima e depois o de baixo. Possivelmente, a Heloísa, ela usa mais o lado que estão nascendo os dentes. Então, esse lado está com mais estímulo, por isso que esses dentes estão nascendo. Mas quanto a isso, ela também não precisa se preocupar. Em algum momento, os do outro lado também vão nascer, vai aparecer, fica tudo certo também. Pode ficar tranquila. Então, vou para mais uma pergunta, tá? Tá. Tem uma mãe que relata que ela está com certo tipo de dificuldade para escovar os dentes. Na questão sensorial, ela já até relatou que ele faz fono, né? E que a fono tem tentado trabalhar na abertura da boca e ele trava. O que você... O que pode? Ela já tentou escovar os dentes brincando, já colocou música, mas está difícil. O que você recomenda, Ju? Olha, é assim, algumas crianças realmente têm bastante dificuldade sensorial, tá? E a boca é a principal. Então, assim, a boca é um lugar muito íntimo de todo mundo. E da criança, é uma fase que eles estão na fase oral, é bem complicado para eles. Parece simples para a gente, mas para a criança não é. Então, eu sei que muitas vezes é difícil, porque eles choram e briga com a mãe, com o pai. Primeira coisa é que ela não pode desistir mesmo. Esse é o caminho que ela falou, que já cantou, já mostrou livrinho. Esse é o melhor caminho. Mas é importante que ela vá ao odontopediatra também. Porque muitas vezes ele vai ensinar para ela de uma maneira mais fácil para ela escovar, que ele vai deixar melhor. Porque muitas vezes a mãe acaba desistindo e aí é que a criança começa a ter cárie. Então, é importante ela levar no odontopediatra, porque ele vai ensiná-la, de repente, uma maneira mais fácil para ela conseguir higienizar. Entendi. E aí, Ju, tem uma aqui na tela que eu só vou te perguntar já do que você falou, tá? Eu acredito que deve ser o Saulo, pai da Cecília, e ele pergunta, ainda sobre o bruxismo noturno, que idade passa a ser preocupante? Na verdade, não tem uma idade que passa a ser preocupante. É o que eu falei, tem que avaliar com que frequência que ele ocorre. Se ele começar a acontecer todos os dias, aí a gente se preocupa, mesmo que seja uma criança pequena. Agora, se ele acontece esporadicamente, principalmente relacionado com essas situações que eu falei, aí a gente sabe que ele vai melhorar. Mas se ele acontecer todo dia, aí a gente tem que se preocupar, independente da idade. Entendi. Tem uma pergunta, Ju, eu já vou voltar nela, que também tem bastante em cima, que é sobre pasta de dente. Mas aí aqui na tela veio uma agora, que é a Fabi, a mãe da Maitê, que ela coloca, a Maitê tem os dentes de cima, de frente, bem separados, e com uma saliência na gengiva. É normal ou é preciso de uma intervenção cirúrgica?
Nessa fase, dificilmente a gente faz alguma intervenção cirúrgica, porque ela ainda tem o dentinho de leite. Então, esse dente vai trocar, o dentinho que vai vir e talvez feche esse espaço com o dente que vem. Então, eu, na verdade, estou até me lembrando da carinha da Maitê, estou até vendo o dentinho dela. Mas pode ficar tranquila que não está na hora da gente fazer nada ainda não nesse dentinho aí. Respondido, Fabi. E aí a Marcela está perguntando se tem alguma idade certa para a dentição começar a cair, para os dentes começarem a cair. Então, normalmente começa a cair dos 5 aos 7 anos. Tem criança que é mais adiantada, tem criança que demora um pouco mais. Principalmente as meninas, elas são mais adiantadas, tá? Então, assim, tem meninas que nem tem 5 ainda, tem 4,8, 4,10 e já começa a trocar. Mas se chegar com 7 e ainda não trocou, não tem problema nenhum. Aqui em casa, por exemplo, a minha começou a trocar com 7. Então, não, dos 5 aos 7 é o esperado. Tá. A mãe que você comentou com você da fono do sensorial, ela tá no bate-papo, ela mandou um oi agora. Aí ela tá pedindo o seu contato, tá? Aí depois, na hora que terminar, a gente também passa para ela. Combinado. Aí agora vem uma outra pergunta. Deixa eu tentar aqui. Você recomenda algo para as crianças que mordem ou mastigam as escovas de dente? Então, isso todas elas fazem, tá? Inclusive, quando eu vou lá na escola, a primeira coisa que eu falo para eles, não pode morder a escova fica estragada e não limpa mais o dente. Então, assim, não tem nada que a gente recomende a não ser falar e ficar lembrando para eles. Sempre que eu vou lá falar, eu falo, sempre que eu vou na escola e falo sobre escovação, eu falo isso para eles. Porque a escova amassada, ela não tira a sujeira. E ainda brinco assim com eles. Se vocês ficarem fazendo a mamãe comprar escova todo mês, não vai sobrar dinheiro para comprar um brinquedo. Então, não tem jeito. Tem que ficar falando isso para eles e lembrando que a escova não pode morder porque ela estraga. Falando de escova, Ju, aproveitando que você está nessa parte, tem pergunta também, ó, tem alguém falando que Ju é 10, recomendo, ó, Ju. A mãe do Léo, olá, Ju. Que linda. Obrigada, Lu. Eu sou suspeita, não vale. Ô, Ju, já que você está falando essa coisa de escova, de todo esse processo, né? O que você diz para bebê? A função do dedal, apesar que a gente já conversou um pouquinho, qualidade de escova, né? Sem, claro, citar marcas ou não, enfim. Como recomendar, como orientar o pai? É assim, é importante começar a fazer escovação com escova de dente mesmo, tá? Desde que nasce o primeiro dentinho. Aquela escovinha que é uma dedeira de silicone, ela é muito molinha. Então, eu indico para quando tá rasgando, que tá incomodando, tá coçando, aí pode passar na gengiva do bebê. Agora, quando nasce mesmo o primeiro dentinho, eu já indico usar a escova, tá? E o que é sempre ideal na escova? Que ela tenha a cabeça pequena e a cerda macia. A escova, diferente da pasta, eu indico sempre de acordo com a faixa etária. Tá? Tem várias marcas boas, brasileiras, importadas, tá? Mas as nacionais são muito boas e elas têm que ser macias, sempre macia, tá? Quando nascem os primeiros dentinhos, eu gosto muito de uma escova que tem uma cabeça bem pequenininha. Ela tem a cabeça bem pequenininha e o cabo longo. Eu costumo dizer que o cabo é para nossa mão, porque é a gente que vai fazer essa higiene. É a mamãe, o papai, né? Então, o cabo é para nossa mão e a cabecinha é para a boquinha deles. O que eu gosto bastante também de indicar é que tenha uma escova só para eles. Tenha uma escova deles e uma escova para nós fazermos a escovação. Porque daí a deles, eles podem morder, pode chupar pasta. E aí a nossa vai estar sempre inteira para a gente fazer a higiene, tá? E é uma outra maneira de estimular eles a fazerem sozinhos, tá? Para eles verem que é igual tomar banho.
Uma hora, quando eles são bem bebês, eles choram para tomar banho e depois eles acabam gostando. A escovação ela tem que ser do mesmo jeito. Já que você está falando de escovação, recomendado quantas vezes ao dia e se isso tem alteração de idade para idade? Joia. É assim, quando eles são bebês, o ideal é que faça 2 vezes por dia, pelo menos, com a pasta com flúor. Eu já vou falar sobre a pasta com flúor, que eu acho que Tá, deve quando você fala de bebês, qual idade que você está dizendo? Só para a gente. Então, a partir do sexto mês, se já tiver dentinho, tá? Tá, Até 1 ano. Pode escovar 2 vezes por dia com a pasta com flúor e 1 vez por dia com a pasta sem flúor, tá? Então, 3 vezes por dia é o ideal. De manhã, depois do almoço e antes de dormir, tá? tá, Agora, as crianças maiores, a gente tenta seguir essas 3 vezes por dia, mas acrescentando mais escovações, dependendo das refeições, porque daí o ideal já vira após cada refeição, tá? Mas a regra 3 vezes por dia é básica para todo mundo, tá? Que é de manhã, tá, depois do almoço e antes de dormir. Antes de dormir é a mais importante. Eu falo que a antes de dormir é a faxina. Então, se conseguir usar o fio dental na escovação antes de dormir, é o ideal. Depois eu tô até te devendo um vídeo do fio dental, que eu falei que ia mandar para as crianças, eu vou mandar. É importante estimular eles também a usarem o fio, tá? Por menores que eles sejam, porque tem criança pequena que já tem o dentinho apertado. E aí isso aumenta o risco de cárie. Agora, sobre a pasta, é assim. É importante usar uma pasta com flúor desde que nasce o primeiro dentinho. Aí o que a maioria das mães me pergunta? Ah, mas ele não vai engolir? Vai engolir, porque ele não sabe cuspir. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar uma quantidade bem pequenininha de pasta. É um grãozinho de arroz de pasta. E mesmo quando eles crescem e aprendem a bochechar e cuspir, a quantidade aumenta só um pouco. É um grão de ervilha. Não tem, aquela pasta da propaganda na escova toda, aquilo não existe, é comercial, tá? Até mesmo tá, pra gente, para os adultos, não tem necessidade, porque não é a pasta que limpa, é a escovação. A pasta, ela tem o flúor que ajuda a proteger da cárie, tá? Então, isso é bem importante, porque quando a gente vai comprar pasta, se a gente vai comprar uma pasta para bebê, ela sempre é sem flúor. tá. Tá? Então, Ó, a não, maioria pode das terminar. mães fala isso pra mim. Ah, mas a de bebê não é sem flúor? Não, é com flúor também, tá? Entendi. A mãe da Heloísa, que falou do dente do lado direito, tudo, tá perguntando para você. Ela tá com 14 meses, ela fez em abril. Tá? Se precisa levar agora ou é melhor esperar a pandemia? É uma boa pergunta, gostei. É assim, agora realmente não é a hora de ir até o consultório. Por quê? Primeiro porque é para todo mundo ficar em casa, né? E o máximo que a gente conseguir. E o que a gente está atendendo lá no consultório? Que é, na verdade, o que o governo liberou para a gente atender. As urgências e emergências, que são crianças que estão com dor, as crianças que caem, ou que tem dentinho mole e não consegue extrair em casa. Então, realmente são os casos assim de urgência mesmo, né? Uhum, Então, agora pode esperar passar a pandemia, aí vai lá tranquila, tá? A não ser que tá. seja alguma coisa mais grave, mas por enquanto, Não. se A quiser me Ana, ligar para falar comigo, é, tirar alguma dúvida, eu tô atendendo as mães pelo telefone também, não tem problema nenhum. tá joia. A Ana, mãe do João e do Felipe, Acho que eu tá, conheço. ela fala que ela começou a usar pasta de dente no João e começou a melhorar a aceitação dele para escovar. E agora ele está até pedindo, só que só tem um problema, é sem Qual que é a flúor. pasta? Não, é sem flúor. E Ah, aí? tá. Então, fala a dona Ana Paula.
Se ela escovar pelo menos 2 vezes por dia com a pasta com flúor, já é o importante, tá? Principalmente antes de dormir. Porque normalmente os pequenos, que eu sei que o João é pequeno, né? Eles mamam e dormem. Então, aquele leite que fica ali é o leite que tem uma chance de formar uma cárie futuramente. Então, se ela escovar antes de dormir com a pasta com flúor, aquele flúor vai ficar ali fazendo efeito. Então, se ela conseguir devagarzinho ir trocando e colocando pouca pasta, vai dar tudo certo. Tá. A mãe do Pedro, a do comentou, ela colocou que o Pedro tem 2 anos e 10 meses e que ela não consegue escovar, que é o que você até comentou com ela, né? No caso de levar, acho que é em você, pelo que eu entendi, que até mordida ele faz. Ela guarda ou ela já te procura? Olha, se ela quiser me ligar para a gente conversar, e aí eu posso falar com ela o que é melhor ou não, porque muitas vezes a mãe tem bastante dúvida e eu consigo conversar com ela e falar assim, mas você viu alguma coisa diferente? Você acha que tem alguma mancha? Você percebeu que ele reclama de algum lugar que incomoda quando come? Realmente, se isso estiver acontecendo, ela tem que levar. Porque se por um acaso ele tiver com alguma cárie, é importante que a gente veja o quanto antes. Então, se ela quiser me ligar para a gente avaliar isso, até mesmo pelo telefone, ela pode me ligar, eu vou passar o contato depois, e aí ela leva se tiver necessidade. Senão, a gente espera também. Tá. Ô, Ju, falando já nesse processo, veio uma pergunta que é qual a idade adequada para aplicação de flúor? Então, o flúor atualmente a gente trabalha assim. No consultório, a gente usa o flúor como uma medicação. Então, a gente só usa o flúor quando tem a doença. Então, uma criança que não tem cárie e vai até o consultório, eu só vou fazer a aplicação de flúor nela quando começarem a nascer os dentes permanentes. Do contrário, eu não vou fazer flúor, tá? Então, hoje, eu não sei quantos anos tem essa mãe, mas se ela estiver próximo da minha idade, quando ela ia ao dentista, com certeza, toda vez que ela ia, fazia aplicação de flúor. Porque era assim mesmo, fazia limpeza e flúor, limpeza e flúor. Hoje não é mais assim que funciona, porque a pasta tem flúor, a água que a gente bebe tem flúor, então não tem por que ter um excesso de flúor, tá? Agora, se a criança tiver uma cárie, aí a gente vai se preocupar em fazer a aplicação de flúor. Do contrário, ela vai no consultório só para fazer a limpeza. Não tem necessidade de fazer a aplicação de flúor, não, tá? Essa limpeza que você, vamos supor, uma criança, né, que aparentemente não tem dor nenhuma, tudo normal, que os pais acham que seja normal, né? De quanto em quanto tempo você então recomenda essa visita? Olha, eu gosto muito que eles me visitem a cada 4 meses. Porque Tá, assim, os dentinhos de leite, eles são pequenos, tá? E para haver uma alteração, é muito rápido. Então, às vezes, em 4 meses, já é o tempo suficiente de aparecer uma mancha ou aparecer uma cárie. E em 4 meses, a gente consegue controlar isso. Então, quando o paciente vai para o consultório pela primeira vez, eu sempre recomendo que ele volte a cada 4 meses. tá. Valentina tá dizendo que você é a tia Ju linda dela. Ó, Ju, tá fazendo mais sucesso do que eu nas lives, não vale. Que você cuida com muito, Bonitinho! Um que beijo, você cuida com Valentina. muito amor e carinho. E o pai da Cecília tá perguntando se você recomenda alguma marca de creme dental com flúor. Ó, o creme dental é assim. O que a gente tem, toda vez que for comprar um creme dental, tem que observar a concentração de flúor que tem no creme. Vem escrito bem pequenininho atrás, tá? E a maioria dos infantis tem 1.100 ppm de flúor. ppm é partes por milhão. A maioria dos infantis tem 1.100. Se a pasta tiver 1.100 ppm de flúor, pode usar tranquilo, tá? Não tem problema nenhum. O que algumas vezes eu peço para vocês evitarem, de comprar aquelas pastas com muito gosto, porque induz eles a quererem comer a pasta, tá? Tá, E aí, muitas vezes, é 8 ou 80.
Ou eles odeiam a pasta porque é muito ruim o sabor, ou eles amam e querem comer o tubo. Então, essas com muito sabor, eu peço sempre para evitar. Outra coisa importante de falar da pasta é que as pastas de adulto, elas têm um pouquinho mais de flúor, tá? As infantis têm 1.100, as de adulto têm 1.450. Então, se algum dia eles falarem assim, ah, queria usar sua pasta, quero usar a pasta do papai, não tem problema nenhum. Se usar lá o grãozinho de arroz ou o grãozinho de ervilha para os que já sabem cuspir, a pasta do papai tá liberada. Era a minha pergunta, tá vendo? Você já respondeu. E seus pensamentos. Ju, ó, tem a Leila também tá falando, ó, que é a melhor odontopediatra da vida dela. Ó, Ju, tá vendo? Ó? E agora vamos falar de uma pergunta bem delicada. A chupeta. Vó, eu não Então, sou contra a chupeta, tá? Desde que a chupeta seja removida na hora certa, tá? Qual é a hora certa? Até os 2 anos. Por quê? Porque a partir daí vai nascer os segundos molares, que são os últimos dentinhos de leite, tá? Aqueles que eu faço boca até os 3 anos. E quando esse dente nasce, começa a ter um aumento na mordida. A mordida vai ficando maior. E se a chupeta estiver lá, a criança fica com a mordida aberta. E quando passa muito tempo, a língua fica ali no meio. E aí, o que acontece? A gente não tira a chupeta e a língua vai ficando ali no meio. Se a gente tirar até os 2 anos, aquela mordida que se por acaso ficou lá um pouquinho aberta, ela fecha sozinha, porque a língua aprende que ela tem que ir para trás. E se passar muito tempo, a língua aprendeu a ficar ali no meio. E aí a gente tem que colocar um aparelho, muitas vezes fazer uma fono, para reeducar a língua. Então, se usar a chupeta até os 2 anos, de preferência só para dormir, não vai ter nenhum dano que seja severo depois. É bem tranquilo. Agora, quanto mais tempo passa, pior fica. Primeiro, por causa da mordida. Segundo, porque a criança fica dependente da chupeta. E aí dá mais trabalho para remover. Tem até um pai que perguntou, na verdade, se existe uma chupeta de melhor ou não qualidade. É assim, a chupeta, ela tem que ser sempre chupeta ortodôntica, tá? Que é aquela que tem o bico mais achatado de um lado e gordinho do outro. Não aquela toda redonda, que é um bico comum. Essa nomenclatura ortodôntica, na verdade, a gente até acha que é errada, porque o ortodôntico é um aparelho e a chupeta não é um aparelho. Mas o bico dela é semelhante ao bico do seio. Então é por isso que a gente indica ela, para não ter confusão de bico quando as mães amamentam. A mesma coisa para o bico da mamadeira. Procura comprar o bico da mamadeira igual o bico da chupeta, que é esse bico ortodôntico. Eu, particularmente, gosto muito do bico da chupeta da Nuke. Para mim é a melhor que tem o bico ortodôntico. Tá. Ó, agora aproveitando que a gente entrou no aspecto de chupeta, a Valentina te contou que tem 2 dias que não chupa o dedo. Aí aqui eu tenho uma pergunta de dedo, e a Dani, mãe do Guilherme e da Rafa, que você deve conhecer também um pouquinho, Um pouquinho. tá perguntando o que faz quando a criança chupa os dedos. E aí aqui também tem uma outra pergunta dizendo de chupar o dedo. Chupar o dedo é bem complicado, mais difícil do que a chupeta, né? Porque a chupeta a gente consegue trocar com o Papai Noel, com o Coelho da Páscoa, com a fada da chupeta, a gente joga fora. Mas o dedo não dá para jogar fora, né? Então o dedo é muito complicado, principalmente quando a criança vai ficando maior, tá? Muitas vezes a gente só consegue remover usando um aparelho, que daí a criança vai pôr o dedo e o aparelho vai estar lá e não vai conseguir. Outras Para isso vezes, tem uma idade, Ju, desse aparelho? depende da maturidade da criança, tá? Por Tá. exemplo, tem criança que tem 5 anos e a gente já consegue pôr um aparelho. Tem criança de 4 a gente consegue colocar um aparelho.
Agora, às vezes tem criança de 6 que a gente não consegue. Então, eu avalio muito a maturidade da criança. E muitas vezes a criança quer muito parar. Então, isso também ajuda, tá? A vontade da criança. Porque tem criança que gosta muito do dedo. E aí eu até brinco, a gente brinca lá no consultório e fala, que dedo que você chupa? Aí a criança gosta, a gente até fala, ai, que gostoso, né? Porque você percebe que é um prazer para a criança. E isso, claro, vai ficando cada vez mais difícil, às vezes a gente precisa até de ajuda do psicólogo. Mas na grande maioria das vezes, com o aparelho a gente consegue. Tá, aí tem outra pergunta. Ah, a Maitê tá te mandando um beijo, ó. Disse que tá com Ai, saudades e queria te ver, ó. beijinho, Maitê. Ju, falando nisso, em relação a vitaminas, né, e uso de remédio constante, que nem aqui tem uma pergunta. Criança que toma muito ferro, e aí a gente percebe que essa coloração de dente é diferente. O que fazer? É verdade. É ótima pergunta. O ferro causa um manchamento mesmo, tá? Que muitas vezes, quando suspende o tratamento, ele regride, mas outras vezes não. O que eu recomendo para todos os pacientes que usam medicação com ferro? Primeiro, ir ao dentista para fazer limpeza a cada 4 meses. E segundo, depois que tomar a medicação, fazer a higiene. Porque quando isso acontece, o manchamento é muito menor e às vezes nem tem. Então é importante fazer essa higiene depois que dá a medicação. Você recomenda algum horário ou é indiferente? Ju fez uso do medicamento, faz higiene. Isso mesmo. Tem mãe que comenta comigo, eu costumo dar vitamina na hora do banho, e aí eu já aproveito e escovo. E a mãe que vai ver o que fica melhor para ela. O importante é ela lembrar que ela tem que fazer, ou se ela fizer à noite, né? Para aproveitar e fazer a escovação noturna, a mãe vê o que é melhor para ela. Mas fazer essa escovação faz muita diferença. Veio outra pergunta que fala que é sobre cair, de bater os dentes, de quebrar. Só ler direitinho aqui para você, ó. Fala que se machucou o dente, trincou, quebrou. Qual é a recomendação, Ju? Olha, vamos fingir que não estamos na quarentena para a primeira recomendação, tá? Toda vez que uma criança cai, bate o dente, mesmo que seja uma fratura pequena ou que bata só, aparentemente parece que só bateu o lábio, só bateu a boca, é importante ir no odontopediatra, tá? Porque é importante a gente fazer uma radiografia, ver o que aconteceu. Tem algumas recomendações que a gente tem que fazer para depois acompanhar sempre esse dente, porque um dente traumatizado, que a gente fala que é um trauma, é um dente que a gente acompanha até a troca. Então, sempre que a criança bate a boca, é importante ir no odontopediatra. Agora, na quarentena, que eu sei que tá todo mundo em casa, não sei o que acontece com essas pulguinhas, que eles querem pular, escorregar, e estão batendo a boca. Estou falando isso porque eu tive vários casos de trauma agora no consultório. Tem que ligar para o odontopediatra e contar o que aconteceu para a gente ver se tem a necessidade de ir realmente ao consultório, tá? Tá. Se fosse uma situação normal, tem que ir. Agora, nesse momento que a gente tá, liga lá no consultório, se for para mim ou algum colega, explica o que aconteceu, manda uma foto e aí a gente vai conversando para ver se realmente tem necessidade de ir agora, tá? Tá. Entrou uma pergunta agora de uma mãe que ela falou que ela não sabia da indicação do fio dental para criança. Isso é a partir de qual idade? Que ela falou que ela não fazia ideia. É assim, ó. A maioria das crianças, elas não tem contato entre os dentes. Mas quando algumas têm, outras não, mas a maioria não tem. Mas quando elas têm contato entre os dentes, às vezes tem bebê que eu já tenho que recomendar o fio dental, porque os dentinhos aqui são bem apertadinhos. E sempre que o dente é mais apertado, acumula mais alimento. E aí aumenta o risco de cárie.
tá? Eu tenho muitas crianças que têm cárie aqui no meio desses dois, por isso, porque o dente é apertadinho e não usava o fio dental. Então, não tem uma idade, é a partir de quando for preciso. Se o dentinho do neném dela for apertadinho, ela já pode começar a usar. E esse processo quem faz é o pai, né, Ju? O pai pega o fio dental e ele vai no processo. Uhum. E tem um fio dental, Clara, pega lá o fio dental para mim. Vou pedir para minha auxiliar aqui pegar um fio dental. Por favor. Eu vou Essa auxiliar é muito chique, é uma auxiliar completa, cozinha, lava, passa. Ela faz tudo ultimamente. Tadinha dela, viu? Tem um fio dental que eu gosto muito de indicar para as crianças, que é mais fácil da gente passar. Porque a nossa mão é grande, a boquinha deles é pequena. Obrigada, filha. Abre, tira um pouquinho. E eu acho muito melhor de passar na boquinha deles. E depois, quando eles ficam maiores, eles conseguem passar sozinhos até. Tá. Conseguiu? Não. Peraí. Enquanto a sua auxiliar, essa sua super ajudante abre, acho que a mãe da Valentina falou que ela comprou o esmalte de passar na unha. Eu comprei um esmalte para passar nas unhas. E tem os dois, e tem, sendo que. Só peraí, deixa eu só pegar a pergunta aqui completa. Ó, eu comprei um esmalte para a Valentina e ontem ela passou nas unhas. Eu comprei um esmalte para a Valentina e ontem ela passou nas unhas antes de pintar. E não conseguiu mais chupar, sendo que chupa 2 meses. Então acho que é isso, né? Ela comprou esmalte com gosto. Isso. Tem alguns. Ah, bem lembrado. Tem alguns esmaltes com gosto que tem um gosto bem ruim. Bem ruim mesmo, que eu já experimentei. Muitas vezes eu indico sim. Se a criança for um pouquinho maior, eu indico sim. Quando é bebê, não. Mas quando elas são um pouco maiores, eu indico sim. Mas é bom falar que isso tem que ser uma indicação de vocês, né, Ju? Não adianta para ir na farmácia, pegar qualquer esmalte e achar que tá. Né? Porque é importante, sim, até porque é uma ela é química. sua, e ela é sua paciente também. Então, assim, teve essa orientação, né, Ju? Uhum. Ó, A mãe Delô. Ah, esse tá. dá pra Tá. ver? Eu vou Sim. fazer o vídeo. Na verdade, lá Eu no ia meu falar isso. Instagram tem, mas eu vou fazer um para vocês, que eu tô devendo. É bem Tá. facinho. Ele tem um cheirinho de uva, esse daqui eles adoram. Tem vários, né? Tá? Vende na Tá. farmácia. E aí você faz o vídeo na semana que vem, então eu posto no Google para os pais assistirem. Ah, legal. Combinado. Tá bom? Tá bom. A mãe Delô tá perguntando para você. É recomendado usar neném dente ou similares quando a mãe acha que o dente está rasgando? Ó, o Nenedente não é para usar nunca. Apaga da mente esse nome, porque o Nenedente tem anestésico. Não devia nem vender na farmácia. Não sei por que vende. E o anestésico é muito forte. Se você pegar um pouquinho e colocar na sua língua, a sua língua vai ficar adormecida. Então, imagina a do bebê, como que vai ficar. Eu gosto muito de uma pomada à base de camomila para passar quando está nascendo os dentinhos. É uma pomada que chama Admuc. Depois, se quiser, eu anoto direitinho o nome para ela. Mas ela é base de camomila, pode passar tranquila. Se ela engolir, não tem problema. Se ela engolir, não tem problema, tá? Inclusive, pode passar quando tiver afta. Ela é ótima. Eu gosto bastante dessa pomada, mas não uso Nenedente e nenhuma outra que tenha anestésico. Tá. Tem uma mãe te agradecendo, falando que você cuidou do dentinho do Gu quando ele quebrou, mordendo um pedacinho do zíper. Oh, meu Deus! A mãe da Valentina falando, ó, do Gustavo na escola, e que a gente confia, a gente sabe do carinho mesmo que tem. Deixa eu ver quem mais, Ju. Ó, agora aqui, cara, eu tô vendo que uma mãe colocou aqui camomilina. Ah, foi ela mesma, acabou de colocar. Eu gosto da camomilina também. Pode colocar o pozinho no suco, no leite, o que vai achar melhor para tomar. Eu prescrevo também camomilina, sim, pode usar. E aí vem mais uma pergunta, Ju. Na questão de ranger os dentes de novo, a gente volta para esse assunto. É o assunto, acho que da quarentena, né?
É porque as Se crianças você, estão estressadas. se você percebe que em vez de... Ah, estão pedindo para você repetir o nome da pomada, Ju. Olha, eu vou virar a câmera aqui só um pouquinho, porque a minha assistente, ela colocou uma imagem da pomada, tá bom? Tá, tá bom. Admuk Admuk. chama, Tá, tá bom? perfeito. Tá joia. Essa assistente tá arrasando. A assistente quer dar oi. Oi, assistente, tudo bem? Essa assistente aí, eu vou visitar essa assistente no dia que ela vai na cozinha. Isso sim, que eu tô de Isso, olho nela. é sábado, tia Camila. Pode deixar, Todo Ju. sábado. Ô, Ju, a mãe tá perguntando se a criança, em vez de ranger os dentes, range a chupeta, na mordida da chupeta. Você acha que a criança ainda é dependente da chupeta ou não? Na Dois anos e verdade, meio. na verdade, ela tá rangendo os dentes mesmo, só que ela tá descontando na chupeta, ao invés Tá. de ranger. Aí o que a gente tem que avaliar é como que tá a mordida dela, para saber se está na hora de tirar a chupeta ou não, tá? Mas ela tá rangendo ela tá rangendo a chupeta porque ela tem a chupeta. Se ela não tivesse, ela estaria rangendo os dentes com certeza. É, então é o que você falou, na verdade é tão importante quanto, né? Ela só Uhum, trocou, sim. A mãe do exatamente. Gu, aí você até já respondeu, mas é só para reforçar, né? Ela coloca que o Gu tem 11 meses e não tem nenhum dente. Preciso me preocupar? Não, não precisa. Pode ficar tranquila. Não precisa se preocupar. A gente começa a se preocupar quando a criança tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e meio e não tem nenhum dentinho. Até lá, pode ficar tranquila. Ô, Ju, eu sei que ainda falta um pouquinho, a gente tem 12 minutos, mas que dica que você deixa para essa quarentena? Antes de vir para a surpresa final, nossa, o que que você deixa de dica? Ó, só vou te interromper para uma pergunta. Percebi que a Isa está rangendo os dentes de madrugada e acorda com a língua mordida. Oh, tadinha. Então, tá rangendo porque tá estressada, não tem jeito. É, não tem, é aquilo que a gente falou, né, nos momentos que a gente falou sobre bruxismo. Mas o que que eu tenho percebido lá no consultório? Piorou muito, tá? Agora, na quarentena, realmente porque as crianças estão em casa, então elas não podem sair para brincar, elas não vão para a escola, elas não veem os amiguinhos, então elas não gastam a energia que elas estão acostumadas a gastar e elas não têm onde liberar toda essa energia. E ainda por cima ficam muitas vezes angustiadas, chateadas pela situação. E elas não sabem expressar isso, porque elas são muito pequenas ainda, nem entendem direito o que está acontecendo. Então, esse estresse, esse ranger dos dentes da noite é, é reflexo do que está acontecendo. De qualquer maneira, eu reforço para a gente prestar atenção nas atividades noturnas, porque isso faz muita diferença, tá? Os eletrônicos, eu sei, outro dia uma mãe esteve lá no consultório recentemente, aí ela falou assim, ai, olha, eu tô fazendo tudo que eu sempre fui contra, porque eu tô de home office e não tem jeito, eu e o meu marido estamos trabalhando em casa, ele quer brincar e não tem como, eu liberei o computador, eu liberei tudo. E aí eu falei com ela que eu entendia e que agora não é o momento de ninguém julgar, tá? Eu costumo conversar muito com as mães sobre isso, falo, não deixe e tal, mas eu entendo que durante o dia não tem o que fazer, não tem mesmo, tá difícil essa situação. Agora, o noturno faz muita diferença. Então, à noite, procura fazer uma atividade mais tranquila. Ler um livro, uma brincadeira mais calma, tentar ficar longe dos eletrônicos, tá? Aproveita E é esse o que momento. e é o que você falou mesmo, né, Ju? Porque assim, há 15 dias atrás a gente bateu um papo com a Alessandra da Sabiamente, né? Referente à ansiedade, todo esse processo. E a semana que vem até a gente convidou para ela voltar de novo.
porque a gente percebeu que tem bastante pais por essa situação. E aí, a questão de ranger os dentes é o que você fala. Pode até ser que a criança tenha, mas como está todo mundo em casa, ele é mais notório, né? Eu acho que os pais acabam percebendo mais essa situação. Com certeza. É, e tá, assim, às vezes eu brinco assim com os pais. Uma coisa é você ranger os dentes porque tá cheio de boleto para pagar. Outra coisa são eles rangerem os dentes. É muito diferente. Então, é uma situação que a gente consegue controlar e consegue melhorar, principalmente quando é noturno. Se a gente melhorar essas atividades noturnas, a gente melhora é, esse apertamento, esse ranger dos dentes. Outra coisa que é importante é tentar manter uma rotina com a escovação, tá? Porque eles estão comendo muito mais, porque estão em casa o tempo todo, estão comendo mais doce, tá? Então a escovação precisa de uma atenção maior. Eu sei, porque aqui em casa não é diferente, né? Então precisa de uma escovação melhor, de uma atenção maior, até porque a boca é porta de entrada do vírus, né? Então, quanto mais limpo tiver, melhor. Até para saúde geral mesmo, tá? Então, assim, Então, como última pergunta, atenção redobrada. que não vai dar mais tempo, né? Aí até para a gente poder. Ju, vai ficar pergunta e vai ter retorno seu, não vai ter como. Tudo bem, vamos lá. A máscara, Ju. Cuidado com a máscara nessa fase bucal. O que que você orienta? Então, a máscara, a partir dos 2 anos, né? Quando precisar sair, puder usar, tem que usar mesmo, né? E tem que ficar de olho o tempo todo neles para eles não colocarem a mão. Porque eles querem Tá. pôr a mão aqui. A máscara incomoda muito mesmo, tá? Até eu que estou acostumada a usar máscara, ficar com a máscara na rua me incomoda. Então, tem que ensinar para eles que a máscara só tira por aqui pela orelha, não pode pôr a mão aqui, não pode tirar assim. Isso é importante mostrar para eles, tá? Depois eu posso até fazer um vídeo também disso para mandar para vocês. E porque não tem jeito, a mãozinha deles fica em todo canto, em todo lugar. Eles colocam a mão no sapato, no pé, e não tem jeito. E aí depois vai lá e coloca na máscara. Então, assim, tem que ficar de olho neles na hora que eles estiverem de máscara, para realmente eles puxarem só por aqui. E se a gente ensina direitinho para eles, eles entendem e fazem direitinho sim. Do mesmo jeito que eles aprenderam a lavar as mãozinhas do jeito correto, que eu tenho certeza que está todo mundo fazendo. Ju, eu queria mais, mas não dá mais. Eu peço desculpa se eu não consegui ler de todo Imagina. mundo. Fala um pouquinho aonde te encontrar, onde você está. A gente, na verdade, vai colocar, né, nos nossos feeds, a gente te marcou, nos stories também, mas fala um pouquinho onde te encontrar. Olha, meu consultório fica aqui na Moca, eu tô na Rua da Moca, tá? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu Instagram é Tia Ju Odontopediatra. Me segue lá, pode entrar em contato por lá. Também tem uma página no Facebook, Doutora Juliana Patente. Também, se quiser entrar em contato com a gente por lá, lá tem o WhatsApp do consultório. É só chamar, a gente responde. Se alguém precisar agora, como eu falei, a gente só está atendendo as urgências e as emergências, mas a gente está atendendo, tá? Se alguém precisar de qualquer coisa, quiser ligar para tirar dúvida, fica à vontade. Eu vou estar à disposição, vai ser um prazer. A mãe do Vinícius pediu seu contato, a Vanúzia que está aqui. Amanhã também eu passo para ela, pela Tá? escola, então também quem precisar do seu contato, né, e também tiver da escola, a gente tem esse acesso. E aí eu queria contar a novidade, né, Ju? Conta que você vai deixar um mimo, como que vai ser? Como a Tia Ju tá morrendo de saudade e não posso apertar e abraçar vocês, daquele jeito que eu adoro chegar na escola, que vocês até me derrubam, que eu tô morrendo de saudade. Eu vou sortear um presente especial para vocês. Todo mundo que está aqui na live pode participar. Depois a gente vai
Eu, na verdade, não sou nada especialista nessa área, eu só sei fazer, eu só sei falar que eu vou fazer, mas eu não sei como é. Vamos sortear uma caixa especial para vocês, com tudo de cuidados bucais lá, tá bom? E aí Camila vai... a gente coloca nos stories, né, seu e da escola, para todo mundo concorrer mais uma vez, esse teu carinho. Tem um monte de mãe, fiquei muito feliz de ver, tinha certeza que elas iam adorar, né? Que A gente bom, agradece primeiro a também. você de novo pelo sim, pelo carinho. Você sabe o quanto eu sou especial, né? O quanto você é especial para Pietra. A gente fala isso. Então, estou como mãe também te agradecendo. E a gente já marca uma próxima, porque ficou pergunta que a gente não conseguiu fazer. E avisar para os pais que a gente vai marcar a sua página. O que eles precisarem também podem ter. Que a semana que vem tem vídeo seu, então, sobre o fio dental. E Isso, aí a gente teve o primeiro vídeo, né, que você fez, e a gente está compartilhando todos esses vídeos com ele também, que acho que é um jeito de você estar próximo a nós, estar próximo à escola durante esse processo. com certeza. Eu que tenho que agradecer, gostei muito. Vamos marcar a próxima, com certeza, e eu vou Vamos. ficar sempre à disposição. Adorei. Obrigada, Ju. E assim que a gente fizer da sexta, a gente vai divulgando, tá bom? Combinado. E aí o pai que quiser ver, tá salvo no link no IGTV da escola e logo logo a gente compartilha com você também. Tá bom. Tá bom, Juju? Tá Obrigada. Um bom. beijo. Dá um beijo nessa assistente. Eu dou, pode deixar. E dá um beijinho especial na Pipi também. Darei. Beijo, Ju. Obrigada em nome da escola mais Tá. uma vez, viu? Obrigada a Beijo. vocês pelo convite. Beijo.